é a reunião da disciplina de nefrologia da Universidade Federal de São Paulo. Eu queria, assim, formalmente agradecer mais uma vez a presença da Ela, de dar um bom dia a todos. Como eu falei no início, agradecer duplamente a presença da Ela de hoje aqui. Essa apresentação da Ela estava programada para a próxima semana, ela estava já organizada para vir aqui participar presencialmente, mas aí por motivos de força maior a gente precisou fazer uma reorganização no calendário e a Ela gentilmente concordou em antecipar a apresentação dela. É uma honra para a gente, Ela, de a tua presença aqui, é um prazer. Se você concordar, a sua apresentação será gravada e depois nós vamos disponibilizar nos canais aqui do Hospital do Rim para que mais pessoas possam ser alcançadas com o seu conhecimento. Eu queria dizer a todos que o professor Medina está numa missão externa, então hoje ele não pôde comparecer aqui à apresentação, então coube a minha a coordenação aqui da mesa, apesar dele estar extremamente interessado no tema, eu tenho certeza que depois ele vai assistir a gravação. Bom, a Elad, ela é professora titular da disciplina de nefrologia da Universidade Federal de Juiz de Fora. A Elad é formada e graduada em medicina pela Universidade Federal do Ceará, depois veio aqui para São Paulo, ficou aqui na Unifesp, onde ela fez a residência de nefrologia, o mestrado e o doutorado. Depois ela se mudou para Juiz de Fora, né, onde fez o concurso, passou lá, tem uma jornada incrível na Universidade Federal de Juiz de Fora, até que, há 2 ou 3 anos atrás, prestou o concurso para professora titular e hoje é titular da disciplina. A Elad tem diversas publicações em diversas áreas do conhecimento do transplante da nefrologia, né, na área experimental, é uma das pioneiras no estudo de lesão isquemia e reperfusão aqui no país, enfim, tem um amplo conhecimento e uma ampla gama de publicações na área de transplante e nefrologia, tem uma participação super importante no desenvolvimento e na organização de ligas acadêmicas, ligas de nefrologia e ligas de transplante, né? Participa sempre na organização de um evento super relevante de ligas, tanto para a Sociedade Brasileira de Nefrologia quanto para a BTO. Né? A Elad também tem um envolvimento nas estruturas de representatividade dos nefrologistas no país super importante, organizou o Estudo ADERE Brasil, como a gente comentou anteriormente, é nossa amiga, eu acho que esse é um título importante que a gente tem, né? Está sempre participando, sempre parceira aqui, tanto daqui da universidade quanto do Hospital do Rim. Para nós é um prazer tê-la aqui, Elad, mais uma vez obrigado em nome de todos que estão presentes aqui na sala. A palavra é toda sua e aí no final a gente abre de novo para o debate. Obrigado mais uma vez, você pode compartilhar a sua apresentação e fique à vontade. Bom, obrigada a todos, e assim, depois dessa apresentação eu fiquei até preocupada agora, assim, eventualmente, não fiquei preocupada, para mim é um grande prazer voltar à Escola Paulista, hoje Universidade Federal de São Paulo, onde eu fiz toda a minha formação de pós-graduação, né, e tive uma formação que foi extremamente importante para que eu desenvolvesse todos esses monte de coisas que o Lúcio falou aí, mas, na verdade, essas coisas todas, elas são talvez intuitivas, né, e são caminhos que surgem para que a gente possa assim, atuar profissionalmente. Então, eu também formalmente me sinto muito lisonjeada e honrada, né, de poder fazer parte, né, da programação da disciplina de nefrologia, óbvio, e fico muito contente com o convite, né, e espero que a gente possa conversar um pouco sobre alguns assuntos, e esses assuntos acho que para os transplantadores eles são muito pungentes, né, e foi essa a razão porque eu me envolvi especificamente nessa sub-área de conhecimento do transplante. Bom, para a gente começar, é sempre importante, a gente nunca consegue fazer nada sozinho, né, tem sempre um monte de gente envolvida, e é uma coisa que acho que é extremamente importante a gente começar agradecendo por aquelas pessoas que estão juntos conosco nessa jornada. Então, para especificamente o conteúdo dessa apresentação, ele foi preparado no contexto do Congresso Brasileiro de Transplante, que aconteceu no segundo semestre do ano passado, e eu gostaria de agradecer a doutora Emiliana, que é minha aluna de mestrado, né, mas especialmente aos envolvidos no estudo ADERE Brasil, né, não só o consórcio da comissão científica, né, aos alunos envolvidos que estão aqui citados, que são meus alunos, mas
especialmente aos centros participantes, né, que como a gente estava comentando no início, antes da gente começar a gravação, se não fosse por conta do envolvimento desses centros, eles perceberem o quão importante isso podia ser no cuidado dos seus doentes, uma vez que esse era um estudo epidemiológico, sem intervenção, e que, portanto, sem nenhum custo grande envolvido e nenhuma recompensa financeira importante, né? Esses centros, eles se envolveram por conta de considerarem que esse era um assunto interessante e que os resultados, eles poderiam nos ajudar, né, na condução dos nossos doentes. Então, fica aqui meu agradecimento. O caminho que eu vou tentar fazer primeiro a gente vai conversar um pouco sobre o que são resultados, quando a gente fala do tratamento transplante, como o paciente enxerga isso e como o profissional enxerga. Posteriormente, a gente vai definir um pouco o que é o assunto principal da minha fala, que são as medidas de desfechos reportados pelo paciente, né? Posteriormente, como se insere dentro do cuidado, que é o cuidado que a gente chama centrado no paciente, o que é engajamento e como se tem relação com os resultados, e posteriormente falar de alguns dessas medidas em transplante. Para a gente começar, né, e aí acho que a gente tenta incorporar esse conceito, né, de que quando eu faço uma coisa e eu junto com uma outra coisa e eu espero um tipo de resposta que aparentemente é clara, né, que parece óbvia, né, mas quando a gente vai olhar com cuidado, a gente vai ver que eventualmente a maioria das pessoas vai concordar com esse resultado, né. Pode ser que tenha algumas pessoas que talvez, não sei se é tão bom, mas surpreendentemente ele pode não ser, ele pode ter pessoas que não enxergam a mesma coisa que a gente está enxergando, né? Quando a gente tenta trazer isso para o transplante, que é uma terapia renal substitutiva para a doença renal crônica na sua fase mais avançada, classicamente a gente avalia se o que nós fizemos, ele foi benéfico para o paciente, né? A gente avalia pela sobrevida do paciente, né? Então, aqui são dados do CTS, do Collaborative Transplant Study, dados até 2019, né? Em que a gente observa que eu posso avaliar o benefício do paciente transplantar se ele fica vivo, né? Em alguns pontos dessa apresentação, isso foi uma sugestão do meu amigo, o professor Lúcio Requião, algumas das evidências que elas são interessantes ou elas subsidiam os dados que eu estou apresentando, eles são disponibilizados como QR Code em algum ponto da tela, para aquelas pessoas que eventualmente têm um pouco mais de interesse sobre aquilo que a gente está falando. Outra forma de avaliar o resultado é a sobrevida do enxerto, então qual é o tempo estimado, a percentagem estimada de enxertos que vão estar funcionando depois de algum tempo do transplante, né? E também eu posso avaliar isso vendo o que a gente chama de sobrevida de enxerto censurada para óbito. Eu tiro aqueles pacientes que morrem por doenças cardiovasculares ou por outras intercorrências e vejo quanto tempo aquele enxerto ele continua funcionando naqueles que estão vivos, né? E uma outra coisa um outro desfecho bem conhecido, que os pacientes conseguem entender muito melhor, é a meia-vida, em que a gente vê aqui, por exemplo, aqui nesse quadradinho, que a gente vê que um transplante de um doador vivo, que tem os mesmos genes HLA idêntica, ele tem uma sobrevida assustadora de quase 60 anos, né? Esses são o que a gente considera de desfechos clássicos, né? Mas essa é uma visão, quer dizer, que nós, profissionais de saúde, criamos, porque, veja bem, nós estamos lidando com um problema muito grave, e a gente tem que criar as métricas, como o Dr. Eli citou na nossa discussão anteriormente. E o que a gente imagina é que os pacientes, eles enxergam da mesma forma que a gente, né? Mas existe a possibilidade, né, de que a gente esteja enxergando uma coisa e os pacientes estejam enxergando outra, né? Então, que eventualmente essa linearização de pensamento, de conceitos, ela possa não existir. De fato, se a gente olhar intuitivamente, né, do que a gente está falando, nós estamos falando da doença, que é a doença renal crônica, que é uma doença, conceitualmente, digamos, ela é uma doença que todo mundo, quer dizer, que, teoricamente, todo mundo devia saber, mas que ela é grave, tem uma elevada mortalidade, e isso talvez para nós médicos, profissionais de saúde, a gente enxergue isso muito mais claramente do que os pacientes. Que depois de transplantado, o transplante ele tem as mesmas características de cuidado de uma doença crônica, eu preciso tomar medicações e preciso de cuidados em longo prazo. E isso acho que talvez profissionais e pacientes não discordem, né? Mas o preço que isso custa, quer dizer, o efeito colateral das drogas, por exemplo, e a sobrecarga que eventualmente o tratamento traz para o doente, depois que ele começa a ter o benefício, que passa um pouco o medo dele não estar mais em diálise, etc., isso eu acho que, sem dúvida nenhuma, para os pacientes,
é muito mais claro do que para nós, né? Então, mas isso é intuitivo, né? Será que alguém já olhou isso com um pouco mais de cuidado? E aí eu gostaria de mostrar para vocês os resultados desse, que foi um consenso internacional, né? Que ele foi desenvolvido para buscar, né, o que seria aquilo que os pacientes enxergam como um resultado interessante da prática clínica, né? E o objetivo, e ele envolvia, a gente vai ver depois eles com mais detalhes, mas ele foi criado para tentar incorporar esse conceito dentro dos pagamentos dos procedimentos. Isso foi feito não só para doença renal crônica, mas para algumas doenças cardiovasculares e neurológicas. E o que eles perguntaram foi para os pacientes qual era o valor dos desfechos, né? Então, a gente está vendo aqui resultados de que pacientes e familiares de pacientes disseram para eles, reportaram no estudo, o que era importante em termos de resultado do tratamento. Óbvio que isso foi predefinido, não foi apresentado, não foi aberto, foi apresentado uma predefinição, mas o que é mais interessante, né, e assim, tudo que é azul é aquilo que deveria ser considerado essencial, né, então, está em ordem de importância, né, para os pacientes. E o que é interessante é que, assim, que para os pacientes, olha o que é muito importante: a qualidade de vida, grau de atividade física, a função física e a fadiga, né? Que se a gente fosse, talvez, pedir para os profissionais, a ordem seria diferente. Aquilo que é importante para os profissionais, ela está depois daquilo que os pacientes consideraram que era importante. Mas como é que a gente pode definir isso melhor, né? Então, isso que a gente chama de desfechos relatados pelo paciente, ou medidas de desfechos relatados pelos pacientes, eles são respostas diretas que os pacientes dão, então respostas que os pacientes deram, sem nenhuma alteração ou interpretação de quem cuida deles, né? Em geral, eles são colhidos, né, de uma forma que pode ser considerada relativamente subjetiva, mas ela é sistematicamente repetida dessa forma, né? Ela é colhida por um questionário, que é respondido pelo indivíduo, e as respostas, elas não são abertas, elas são respostas padrão, né? E essas medidas, então, de desfechos relatados pelos pacientes, eles podem ser medidas por um desfecho propriamente dito, e esse desfecho, ele é o resultado de uma percepção de saúde, ou pode ser o resultado de uma percepção de uma experiência, né? E esse tipo de desfecho, existem alguns estudos que já mostram que eles têm alguma relação, o desfecho reportado pelo paciente já tem alguma relação com outros desfechos que são avaliados, o da experiência nem tanto. Então, basicamente, a gente vai falar hoje, né, sobre esses desfechos relatados pelos pacientes ou medidas desses desfechos. Quando nós olhamos, e isso são critérios, é uma avaliação que não deixa de ser mais qualitativa, né, eles são divididos em categorias, né? Então, aqui tem alguns exemplos das categorias de medidas de desfechos relatados pelos pacientes. Uma delas é a qualidade de vida, é a mais conhecida, relacionada à saúde, o que a gente chama de estado funcional. Então, a qualidade de vida relacionada à saúde é qualquer forma de avaliar, a gente pode avaliar isso como medir, como as várias medidas de avaliar a qualidade de vida. O estado funcional, que seria como aquele indivíduo ele participa na vida a despeito do tratamento e da doença que ele tem, né? Os sintomas e a sobrecarga de sintomas, uma forma de medir isso seria os efeitos colaterais das drogas, e a última seria os comportamentos e percepções em saúde, e uma delas, por exemplo, é a aderência ao tratamento. Mas, para que de fato isso, como é que isso vai modificar o que eu faço no meu dia a dia, né? E por que isso se justifica? Porque se a gente como profissional já vivenciou isso, provavelmente de forma inconteste, se eu tenho um grupo de pacientes que tem a mesma severidade, medindo por aquelas coisas que a gente tem número, então características biomédicas e biomarcadores, a gente percebe que frente, por exemplo, a um tratamento, eles podem ter desfechos diferentes. Então, pode ser que dessa forma, que se eu acrescentar mais essa informação, eu possa acrescentar valor prognóstico para aqueles desfechos que no frigir dos ovos interessam tanto aos pacientes como aos profissionais de saúde. E eu gostaria de trazer para vocês, e aí dentro da nossa realidade de transplantadores, né, uma evidência que ela buscou especificamente isso e que tem a ver com isso, com o caminho que eventualmente a gente vai ter que triar para além desses desfechos que nós estamos acostumados, né. Eles são resultados de uma análise pós-hoc dos estudos Benefit Extended,
que avaliaram a droga imunossupressora belatacept, né? Então, independente daqueles resultados de desfechos duros que a gente conhece, eles fizeram essa avaliação. Eles acompanharam o perfil de qualidade de vida depois que os pacientes transplantaram e usaram essa droga, e eles perceberam trajetórias de qualidade de vida diferentes, quer dizer, eles perceberam que tinham pacientes que tinham uma qualidade de vida boa e que ela continuava boa, que esse perfil, essa trajetória é boa, eles tinham pacientes que tinham uma qualidade de vida ruim, que continuava ruim, né, e tinham aqueles que tinham uma qualidade mais ou menos, que continuavam mais ou menos, mas tinha um grupo que tinha qualidade ruim e melhorava muito, né. Aqueles que não melhoraram, eles viram que havia uma relação importante com alguns sintomas, né, e vejam que são sintomas que a gente, usualmente, nós ele não está dentro do nosso radar, né, que é ansiedade, impotência, câimbra, constipação, úlceras orais, até tremores nas mãos, palpitação, que são sintomas que a gente dá menos importância, né, mas nesses pacientes, nesse estudo, a qualidade de vida estava relacionada à presença desses sintomas. E eles avaliaram posteriormente como que esse perfil de comportamento de qualidade de vida, se isso tinha relação com a sobrevida do enxerto, com a perda do enxerto. Então, essa é uma análise multivariada, que ela foi ajustada para variáveis conhecidas, nossas, biológicas, digamos assim, né? E o que a gente percebe é que aqueles pacientes que tinham aquela trajetória ruim e continuava ruim, regular e continuava regular, e aqueles que tinham a trajetória ruim, ele foi um fator de risco importante para a perda de enxerto ao final de 3 anos, né? E que aqueles que melhoravam, né, perdiam esse efeito deletério, ele era perdido porque o paciente tinha o benefício, eventualmente, porque não tinha algum daqueles sintomas ou outras coisas, óbvio, que foram reportados por aqueles que tinham uma qualidade de vida não ruim. O que esse estudo ele chama a atenção é que essa deve ser uma área de interesse, portanto, para que a gente possa melhorar os desfechos, né? Esse é um exemplo, eu acho que é um exemplo recente, né, de como, eventualmente, esse desfecho ele pode ser associado àquilo que a gente já usa na prática. Mas e como é que isso tudo funcionaria, né? Como é que isso pode, de fato, melhorar aquilo que, o resultado, né? Então, a ideia é que se eu tenho disponibilidade, e óbvio, disponibilidade não só de vontade, mas de fazer isso na prática, né, de identificar de fazer essas medidas de desfechos relacionados ao paciente, eu posso direcionar melhor o meu tratamento e posteriormente ter melhores resultados, porque isso pode aumentar o engajamento do paciente ao tratamento e aumentar a sua aderência e, portanto, o benefício que eu espero, né? Mas quais seriam de fato, que seriam esses desfechos importantes? Então, qual é a medida que a gente está procurando, né? E aí eu gostaria de trazer para vocês com mais detalhes o resultado desse estudo, né, dessa iniciativa, desse iShown, que ele usou a metodologia padrão de questionários, né, de rodadas de questionários, envolvendo pacientes, profissionais de saúde e gestores de saúde. A iniciativa, ela partiu de quem paga o tratamento, né, e o que eles queriam era definir quais seriam esses desfechos, né, outros, além daquilo que os profissionais sempre enxergam, então, tinham outras pessoas envolvidas aqui, quais seriam os desfechos que poderiam ser úteis para medir a qualidade e, portanto, o valor da prática clínica. E eles encontraram, então, 2 núcleos, um núcleo que eles chamaram de essencial e um núcleo que é importante, né, e aqui envolveu pacientes renais crônicos, tanto em tratamento conservador, como em hemodiálise, diálise peritoneal e transplantados, né, e o que a gente vê é que eles dividiram esses essenciais em 3 categorias e a gente vê que as medidas de desfecho relacionadas aos pacientes, eles estavam dentro desse componente essencial. Quer dizer, trazendo os pacientes para dentro da discussão, eles enxergam que isso é importante para eles, né? E por que a gente tem tão pouco, por que isso não está dentro, a gente não incorporou isso? Porque a gente não vem estudando isso para trazer isso para a nossa prática, né? E se você for olhar o que há publicado sobre isso, sem dúvida nenhuma, a gente pode afirmar isso, que tem uma desconexão da pesquisa daquilo que parece importar muito para os pacientes, né? E, portanto, se é essa desconexão,
existe a falta de padronização de desfechos, como o Hélio tinha colocado, né? E foi por essa razão que surgiu essa iniciativa, que é a iniciativa SONG, né? Que seria uma iniciativa que o objetivo dela seria criar um conjunto de desfechos para estudos, não só em transplante, mas em nefrologia, né, mas que fosse baseado nas prioridades, não só dos profissionais de saúde, mas envolvendo também os pacientes e suas famílias, né. O principal objetivo, como era criar desfechos, né, eles criaram 3 categorias de desfechos, esses desfechos que eles consideram centrais, quer dizer, que são clinicamente importantes para tanto pacientes como para profissionais, e que se recomenda, portanto, que eles sejam reportados em todos os clinical trials, né. Um núcleo intermediário, que é importante para alguns grupos e pode ser reportado em alguns, e aqueles que é externo, que seriam interessantes para que a gente possa explorar e conhecer melhor. Essa iniciativa, ela envolve, atualmente, ela tem 6 projetos, né, que envolvem as 3 terapias renais substitutivas, diálise peritoneal, hemodiálise e transplante, pacientes em tratamento conservador, e envolve grupos específicos de doença renal crônica, que são crianças e adolescentes, e doença policística, né. No projeto do transplante, né, ele tem 6 grupos de estudo, um que foi responsável por criar aqueles grupo central de desfechos, né, um que avalia a saúde do enxerto, participação na vida, o de infecção, que o Dr. Hélio faz parte, e o de cardiovascular. Esse é um assunto que ele vem cada vez mais tendo interesse na comunidade científica transplantadora, né. Quando a gente olha do que está publicado, né, em relação àquelas categorias de medidas de desfecho relacionadas aos pacientes, a gente vê que a qualidade de vida, né, que avaliar a qualidade de vida em saúde e o estado funcional é a mais estudada. Em sequência vem a aderência ao tratamento, que é um dos comportamentos de percepção em saúde. Em relação aos sintomas, existe muito pouca, infelizmente, muito pouca coisa avaliando isso. Muito bem. Portanto, aparentemente, o que parece ser mais fácil de avaliar é a qualidade de vida, né? O que é a qualidade de vida? É um conceito realmente subjetivo, né, que seria a percepção de cada indivíduo, qual é a posição dele na vida. Essa é a definição da Organização Mundial, né? É a posição dele na vida, mas dentro do contexto cultural e do sistema de valores que ele vive, né, em relação àquilo que seria esperado para ele e para os seus pares, né? Portanto, é uma coisa extremamente difícil de avaliar, né? E esse é um conceito de qualidade de vida para a população geral, né? Existe ainda o conceito de qualidade de vida em saúde, né, que aí o objetivo do caso, então, a definição seria o impacto daquela doença, do seu tratamento naquele indivíduo, nos seus vários domínios de bem-estar, como físico, psicológico, social e somático. Então, aqui eu tiro o foco um pouco da população em geral, e eu olho um pouco mais para aquela pessoa que tem alguma doença, digamos assim. A iniciativa SONG, ela diz que a gente ela sugere, né, que a gente avalie o desfecho relatado pelo paciente à medida seja a participação da vida, e a gente tem alguns questionários que eles foram desenvolvidos pelo NIH, eles têm questionários direcionados para vários desses desfechos relatados pelos pacientes. Infelizmente, eles têm identificação para vários deles, então, o que a iniciativa SONG sugere seria que avalia a habilidade de participar dos seus papéis, de participação dos seus papéis sociais e atividades, mas infelizmente ele não está traduzido para o português brasileiro, é uma coisa que a gente pode fazer, né? A iniciativa ISHOM, ela listou aqueles desfechos que a gente tem aí novamente, e a gente teria 2 questionários que avaliam qualidade de vida, que incluem alguns desses desfechos, e tem, mais uma vez, esses questionários do NIH, mas que, infelizmente, não estão disponíveis para uso, então a gente teria que fazer pelos questionários de qualidade de vida, que é o SF36 e o RAND36. O EDTA, ele recomenda como uma medida de desfechos relatados pelo paciente a qualidade de vida em saúde. Aí, há vários desses, sugere alguns questionários, que são esses 3, né, e que, mais uma vez, a gente teriam esses 2 questionários de qualidade de vida que nós podemos utilizar no Brasil. Mas, em relação àquela outra categoria de sintomas, que seria, a categoria de desfechos, que seria sintomas e sobrecarga de sintomas, existem alguns questionários específicos para avaliar
desfechos, efeitos colaterais e sintomas em transplante, mas infelizmente também não estão disponíveis no Brasil. E aí eu gostaria de trazer para vocês alguns resultados do estudo Adere Brasil, que ele avaliou dois desses desfechos, né, que como a gente estava conversando inicialmente, ele foi um estudo que ele foi desenvolvido para estimar a prevalência de não aderência ao tratamento, não só os imunossupressores, mas alguns outros comportamentos não farmacológicos, né, e explorar quais eram os fatores associados a esses comportamentos e trazer a discussão desses assuntos para dentro da comunidade, que é uma das coisas que a gente está fazendo agora. Ele foi um estudo transversal, multicêntrico, de 20 centros, e nós incluímos 1.105 pacientes adultos que tinham mais de um ano de transplante. Mesmo não sendo esse o objetivo principal, avaliar a qualidade de vida ela foi um subprojeto do estudo, e ele usou este instrumento, que é um instrumento da Organização Mundial de Saúde, que é o RUCOL Brief, e que ele avalia a qualidade de vida geral e em 4 domínios específicos da qualidade de vida, que é físico, psicológico, social e do meio ambiente. O que nós encontramos aqui, o resultado desses vários domínios, né, e aqui divididos pelas regiões do ADERE, que dividiu em relação à atividade transplantadora brasileira em norte, nordeste e centro-oeste de menor atividade e sul e sudeste de maior atividade, e a gente vê que nos vários domínios eles se superpõem, né? Então não há diferença em relação às regiões de acesso ao transplante, mas a gente vê que dos domínios, né, a melhor pontuação é no domínio das relações pessoais, e a pior, que é aquela que a gente imaginava que ia melhorar mais, é o domínio físico. Esses instrumentos psicométricos, eles não têm um número de corte, né? Mas, em geral, se considera resultados bons, né, quando essa pontuação no RUCOL, ela é acima de 60, entre 60 e 80, isso parece que é bom, né? Então, a gente viria aqui que o domínio das relações sociais estava bom, e do físico ele estava batendo na trave daquilo que seria bom. E existem alguns subgrupos em que a qualidade de vida é ruim, as mulheres, os mais idosos, e quem vive nas regiões de menor acesso. Mas o que eu queria mostrar para vocês mesmo era uma forma da gente comparar isso em relação à população em geral. Isso é muito complicado metodologicamente, mas eu vou usar uma coisa simples que é aceito entre quem estuda isso, que nós pegamos os valores da população em que esse instrumento ele foi validado no Brasil, uma população que a gente chama referência, a corte de referência, e nós comparamos cada um dos domínios, e comparamos nessas várias distribuições de frequência, e diminuímos a mediana de cada um desses pontos do que a gente encontrou em relação à população. Então, tudo que for verdinho ou amarelo é igual, né? O que foi mais amarelo é igual. Então, a gente viu que o domínio físico e o psicológico dos transplantados era semelhante da população brasileira. Tinha coisa que era pior, que eram as relações sociais, mas tinha coisas que eram muito boas, que era o domínio do meio ambiente, né? Que é o meio ambiente, é aquilo tudo que o paciente tem que fazer para viver dentro do mundo, por exemplo, e ao supermercado, né? E a gente via que os pacientes transplantados viam que isso era muito melhor neles do que, inclusive, a população em geral. Outro desfecho que a gente viu, relatado pelo paciente, e isso o Lúcio já tinha citado anteriormente, foi a não aderência aos imunossupressores, né, que é o desfecho de percepção e saúde, que nós avaliamos por esse questionário, que é um questionário que nós validamos para uso em português, que tem 4 perguntas sobre a implementação do esquema medicamentoso. E, surpreendentemente, a gente viu que quase 40% dos nossos pacientes respondiam a alguma das perguntas de forma positiva, portanto, eram considerados não aderentes à implementação dos imunossupressores que nós conhecemos, que sabemos que é tão importante para isso, para o resultado duro, né? Quando a gente perguntou para essas pessoas e fez uma análise multivariada a partir de um pool enorme de fatores de risco, né? Surpreendentemente, esse é o principal resultado desse estudo, é que nós percebemos que aqueles pacientes que tinham melhor suporte social, aqueles que estavam dentro de um serviço maior, portanto, provavelmente com suas rotinas mais bem organizadas, né? Eles eram menos aderentes, eles eram mais aderentes, né? E aqueles pacientes que estavam satisfeitos com a forma com que o tratamento era proposto para eles também eram menos aderentes. E, portanto, o resultado mais importante do estudo, e essa é uma lição para nós, né? Quer dizer que foi pela primeira vez, de forma óbvia, com metodologia científica, né? Que se a gente modificar a nossa forma de tratar os doentes, é óbvio que não é fácil a gente encontrar especificamente como, né, mas mostra a importância da nossa atuação dentro do cuidado para que a gente possa melhorar esse desfecho que sabidamente está relacionado com os desfechos duros.
Mas como fazer isso na prática, né? Não é simples, né? Mas o caminho é esse. Primeiro, eu teria que decidir que é isso que eu vou fazer, que isso é importante dentro da minha prática, eu tenho que selecionar qual vai ser o desfecho e a medida de desfecho que eu vou, aquela medida o desfecho que eu quero medir. Então, por exemplo, a qualidade de vida em saúde, ou geral, e aderência. Tenho que definir qual é o método, e aí a gente tem uma lista aí de métodos possíveis que a gente pode utilizar hoje, se quiser. Posteriormente, eu tenho que identificar, frente a isso, o que é que a minha equipe vai fazer, que está fora do nosso escopo hoje, e, óbvio, ver se isso, ao final, muda meus resultados. O que eu queria, ao final de tudo, deixar, né, de mensagem, né, é que as medidas de desfechos relacionadas aos pacientes, eles são instrumentos, sem dúvida nenhuma, que têm um valor, que eu diria hoje, potencial, né, para melhorar o valor do cuidado, tanto no nível do paciente, como para a gente que lida com isso, como para as populações. Eles, sem dúvida nenhuma, devem ser usados em associação de desfechos tradicionais, né. Em transplante, a gente tem vários consensos de quais domínios a gente utilizar, mas qualidade de vida em saúde, sintomas e aderência são os que a gente pode focar imediatamente, né? A gente tem alguns instrumentos que a gente pode utilizar e a gente só vai saber realmente, de fato, a gente vai ter que viver a nossa trajetória de como utilizar isso e saber utilizar isso melhor para que a gente tenha melhores resultados. Esse é a minha equipe e eu gostaria, finalmente, de agradecer mais uma vez a oportunidade, espero que a gente tenha tempo para discutir. Obrigado, Elad, pela sua brilhante apresentação, como sempre, né? Nós temos bastante tempo para discutir. Já temos algumas pessoas aqui inscritas na sala, mas antes de passar a palavra para os inscritos, se você quiser finalizar a sua... Isso, está ótimo. Assim. Era isso que eu estava fazendo aqui. Um dos seus primeiros slides, um estudo bem interessante, é um quadro de frequências bem colorido, assim, onde se mediu o que era importante na percepção dos profissionais e o que é importante na percepção dos pacientes, né? Era dos pacientes, tá, Lúcio? É só dos pacientes. Dos pacientes, né? Que parece ser diferente daquilo que é a percepção dos profissionais, né? E você colocou interessante que o que é importante para os profissionais parece que vem depois daquilo que é importante para os pacientes. Qual é a dificuldade que nós temos de perceber o que é importante para os nossos pacientes, especialmente a gente que lida com doença renal crônica, por exemplo, especialmente doença renal crônica avançada, e fica ali com uma série de medidas para poder postergar 1, 2, 3 meses ou 6 meses de diálise. E às vezes a gente tem prática de consultório, ouve do paciente depois que a diálise começa, ele diz assim, por que você não me colocou na diálise antes? Quer dizer... Você disse que era tão ruim, não é tão ruim assim. Da percepção do paciente dessa forma. Lúcio, eu acho que nós conseguimos enxergar a doença, quer dizer, a gente talvez, no começo dessa relação, nós somos as pessoas que conseguem enxergar melhor a doença, ter uma visão mais ampla dela. Pode ser não verdadeira, mas a gente tem uma visão mais ampla. E a gente enxerga que nós temos responsabilidades, e essa talvez seja seja a tônica mais importante da nossa prática, né? Qual é a nossa responsabilidade? Então, dentro das prioridades de cuidar, né, do doente transplantado, eu não tenho dúvida, eu não sou hipócrita, eu não tenho dúvida nenhuma que a minha primeira preocupação é que eu quero que esse enxerto ele tenha a melhor função possível. Porque depois disso eu posso discutir um monte de coisas, certo? Eu posso, inclusive, discutir que, eventualmente, a minha estratégia, que é o que a gente está discutindo, que eu acho que é isso que é a interface, que é a estratégia que eu estou utilizando para a gente chegar a esse desfecho, eventualmente ele tem percalços no caminho, ele tem pedras no meio do caminho, que eu preciso ouvi-las, porque se eu não ouvi-las, se eu não identificá-las, eu não vou ter aquele resultado que eu sei que eu estou propondo que eu quero usar esquema tríplice, tá? Mas pode ser que existam algumas pessoas que são incapazes de lidar com os efeitos colaterais do inibidor de calcineurin, por exemplo, né? Então, acho que estudar esses prompts, para mim, Lúcio, foi uma libertação daquilo que eu imaginava, que isso está me desconfortando. Eu estou apresentando uma coisa que eu acho que é a melhor coisa que existe no mundo, e eu estou imaginando, eu já estou definindo tudo que vai acontecer quando tem outra pessoa do outro lado que eu tenho que escutar, porque pode ser que não vá dar certo, entendeu? Então, tem essa coisa
da gente se sentir protagonista, e tem a falta de, algumas vezes, da gente enxergar que isso é um processo contínuo e que a gente pode reavaliar rotineiramente o que fazer, dependendo de como que está acontecendo, e admitir que não deu certo, entendeu? Acho que essa é uma posição difícil, eu acho. Mas... Nós temos uma fila aqui de pessoas inscritas, eu vou passar a palavra para a doutora Patrícia Abreu. Patrícia, por favor. Bom dia. Bom dia, querida. Bom dia, Elad, amiga querida. Eu não poderia deixar de participar. Eu acho que essa história, ela começou em 1950, com a Cicely, que foi assistente social, depois foi enfermeira, depois foi médica, escritora, e começou a ideia do hospice, né? Isso em 1950. E a gente vê que não deu certo, porque só em 2015 o CADIGO publica o resultado de uma conferência sobre tratamento de suporte na nefrologia, né? E que, a meu ver, até agora também não deu certo. E quando eu vejo a iniciativa SONG, a gente vê que eles estão tentando de novo, tem muita gente do mesmo grupo, né? Eles estão tentando. A de doença renal crônica vai ser publicada também. E quando a gente olha, a gente vê que dor, fadiga, ansiedade, querer trabalhar é igual para todo mundo, né? Então, esses estudos clínicos, na minha opinião, eles passam a ser extremamente importantes, porque é onde a gente vai beber do conhecimento. Eu acho que as sociedades, né, estaduais, nacionais, têm que replicar o conhecimento. Eu acho que os gestores também têm que vir juntos, né, que esse SONG, ele estimula bastante isso. Mas o médico também, ele também precisa tomar uma atitude ativa, que não é só ficar esperando, né? Então, esse SONG precisa realmente virar um som, ele escutar, e ele voltar a fazer uma coisa que é estranho falar, conversar com o paciente, né? Porque se eu não posso aplicar um SONG, um CADECOL, esses nomes assustam a médico. Quando fala qualidade, fala, lá vem aqueles negócios lá, de números. Lá vem aquele questionário gigante. Que ele fala, deixa alguém que não é médico fazer. Se a gente começar a falar assim, eu vou ver dor, eu vou ver condições de trabalho. Então, o ano passado, a gente estava juntas num evento, e você me fez uma pergunta, eu falava sobre doença renal crônica, você falou, Patrícia, eu sei de tudo isso, eu sei do que é importante, mas como que isso vai chegar no paciente? E eu me enrolei toda para te responder, agora eu te devolvo a pergunta. Como tudo isso, o SONG, o CADIGO, o TRIAL, a evidência, o CADECOL, quando é que o médico vai aplicar isso no paciente, que isso é barato, é fácil? Quando é que fadiga vai estar como indicador igualzinho fósforo e potássio em toda a nefrologia? Um beijo grande e te rever. Muita felicidade. Obrigada, querida, amiga querida. Olha, Patrícia, acho que eu posso responder... Bom, existem duas formas de a gente enxergar a forma de responder isso. Primeiro, nós estamos conversando aqui, né, e nós somos profissionais, e que a nossa conduta, né, ela é pautada no que é baseado em evidência, quer dizer, a gente usa a experiência organizada, sistematizada por metodologia científica para tomar decisões. Vários dos momentos em que a gente estava falando, eu falei que a gente falava intuitivamente, a gente sabe disso, mas as pessoas estudaram e trouxeram tal nível de evidência. Então, para a gente começar a nossa conversa, para a gente definir a nossa conduta, nós sabemos isso há muito tempo, muito antes da Covid-19, que é muito mais seguro, né, a gente seguir o caminho da ciência, da metodologia científica. Então, por isso é que a preocupação de que a minha fala ela fosse pautada naquilo que a gente tem de evidência, né? Então, essa é a forma da gente explicar, inclusive ter a explicação para quando as pessoas vêm com outros tipos de argumento, né? Muito bem. Então, o que eu quis dizer é que existe preocupação em relação a como fazer isso, existem formas organizadas da gente fazer isso, existem evidências, algumas evidências de que a gente trazendo isso para a nossa prática, isso pode se traduzir em benefício ao cuidado, tá? Então, isso é uma coisa. A outra coisa é como trazer isso para a prática, que foi o final da minha apresentação. E quando eu penso em o que fazer nos centros para diminuir a não aderência, né, isso a gente tem que avaliar quais as condições que você tem naquele momento, né? Então, se você for o samba do eu sozinho, você pode mudar tentar mudar, né, a sua forma de enxergar o seu paciente, incluindo um espaço para que ele possa aumentar o seu diálogo.
você sozinho, tá? Pensando nisso. Se eu tiver mais alguém, que aí é o ideal, se eu tiver mais alguém além de mim, tá? Eu posso sistematizar dentro do meu cuidado, do meu programa de cuidado, a avaliação de algum desses tipos de desfecho, tá? E aí não preciso fazer todas as consultas, eu posso fazer de tempos em tempos e posso definir aquilo que vai ser importante para eu avaliar. E em que momento, entendeu? Também porque a gente pensa no acompanhamento pós-transplante do primeiro ano, são muitas consultas, né? Mas eu posso avaliar, por exemplo, aderência. Isso eu sempre falo, avalie a aderência sistematicamente, 1, 3, 6, a cada 6 meses posteriormente. Você vai se surpreender como o seu paciente vai sentir a vontade de dizer, eu não estou tomando do jeito que o senhor está dizendo, não. E eu sei que toda vez que o senhor vir aqui, o senhor vai me perguntar. Então, você vai enxergar que ele não pode não estar tomando do jeito que você acha que é seguro, né? A qualidade de vida, eventualmente, não precisa ser todas as vezes, e assim por diante. Então, se você for sozinho, existem coisas fáceis e simples que não vão virar publicação, mas que podem modificar a sua conduta do dia a dia, né, e que podem ser incorporadas. Aderência é uma, né, os sintomas, infelizmente, a gente não tem, e a doutora Hélio, depois a gente podia conversar e fazer alguma coisa sobre isso mais interessante, e qualidade de vida, realmente, eu acho que são extensos e precisa de outra pessoa. Obrigada. O professor Daniel Rinaldi vou passar a palavra para ele. Daniel, por favor. Oi, bom dia a todos. Bom dia, de prazer em vê-la. Eu queria fazer um comentário, extrapolando dentro da nossa área da nefrologia, como o próprio Lúcio comentou, nós temos o paciente renal crônico, o paciente conservador, e na nossa formação dos nossos residentes, a gente acaba criando, vamos dizer assim, residentes para indicar diálise. E está faltando na nossa formação dos nossos residentes uma competência deles saberem lidar com o paciente de uma forma mais adequada, em termos de prever qualidade de vida, não só colocar o paciente em diálise almejando uma boa diálise, mas sim como tirar desse paciente uma qualidade de vida adequada. Você não acha que nós precisamos mudar muito a nossa formação dos nossos residentes em relação a isso? Não só nos residentes, como a nossa formação médica também, de deixarmos de ser tanto, vamos dizer assim, preocupados com o tratamento efetivo, mas sim com a qualidade de vida desses pacientes. O que a gente pode fazer? O que você tem feito aí na sua instituição para tentar melhorar essa formação nesse sentido? Obrigada, professor Daniel. Eu me senti extremamente honrada pela sua presença e pela sua pergunta. Uma das coisas que eu me interesso muito é educação e nefrologia, né? E o senhor tocou num ponto que eu considero extremamente importante, né? Vou ser muito curtinho, porque não é o objetivo daqui, né? Mas um bom residente de nefrologia, ele tem que saber indicar diálise, tanto de crônico quanto de agudo, mas ele precisa saber de tratar de pacientes renais crônicos ele precisa saber de todos os tratamentos da doença renal crônica em todos os seus pontos. É óbvio que, inclusive, a gente tem programas, né, tanto da Sociedade Brasileira de Nefrologia como do Ministério da Saúde, distribuindo onde esses alunos eles devem estar, né, mas, sem dúvida nenhuma, o tratamento, a história, mais uma vez, do protagonismo, né? A gente se preocupa muito do protagonismo de saber indicar o tratamento, mas a gente tem que, aí eu acho que vai de cada programa incorporar isso dentro da sua prática e não ser hipócrita de não enxergar, né? Que muitas vezes esse tratamento ele não tem o resultado que ele espera, nem para a gente, nem muitas vezes não também para o paciente. Então, talvez o que muitos programas estejam fugindo, né, é de lidar com isso de uma forma muito clara, né? A nefrologia, ela trata de doentes muito graves, e isso de enxergar o resultado diferente daquilo que a gente quer, tem que fazer parte do dia a dia, né? O que a gente tem feito aqui, Daniel, é que a gente tem garantido aos residentes, isso é muito importante, muitos programas, infelizmente, não têm, né? Que eles tenham uma parte do seu treinamento em ambulatório, né? Que é para você ver o doente menos grave, em que você tem a oportunidade de avaliar o tratamento nesse nível, né? E a gente tem também um programa de mentoria, que a gente discute isso com os residentes, né? De uma forma mais individualizada. Antes de passar a palavra para a professora Érica, que está inscrita, a Mônica que trabalha aqui no Núcleo de Ensino e Pesquisa, junto com o doutor Hélio, tem uma pergunta, eu vou passar a palavra aqui para ela, Elliot. Bom dia, doutora Elliot. Oi, eu sou a Mônica, tudo bem? Obrigada pela apresentação, foi bem interessante. Principalmente, eu comecei no ambulatório, né, então acompanhava os pacientes da pesquisa clínica
diariamente via essa qualidade de vida, né? Que eles melhoram ou não. A pesquisa em si, a pesquisa clínica e o acompanhamento faz diferença nos pacientes, né? E uma coisa que eu tenho percebido nos últimos anos, a pesquisa clínica em si tem aderido mais a esses instrumentos de avaliação. Então, eu vi, no começo não tinha nenhum, e hoje começa com um questionário, e tem estudos que tem 6 questionários para os pacientes responderem antes de qualquer procedimento, né? E as indústrias recomendam para ser o primeiro procedimento do estudo, não ter ninguém, agente, por exemplo, da pesquisa auxiliando, nem acompanhante muitas vezes. E eu vejo que isso, a impressão que eu tenho é que as indústrias têm adotado muito esses instrumentos de avaliação. E eu queria saber a sua impressão, seu comentário sobre isso, se isso é uma tendência a aderir cada vez mais nos estudos. Mônica, obrigada pela sua pergunta. Eu acho que é extremamente interessante porque você é uma pessoa que fica de fora. Então, uma coisa que eu queria pensar do seu discurso. Primeiro, na pesquisa clínica, a gente acompanha muito bem esses pacientes. Então, a pesquisa clínica, você tem o privilégio de padronizar o acompanhamento, inclusive se preocupar de que coisas que não fazem parte do que a gente chama de mundo real, né? A pergunta da Patrícia foi o contrário. Como é que eu levo para o mundo real? Mas você trouxe a experiência de que você, da pesquisa clínica, você tem a oportunidade de ver tudo isso com calma, né? E você falou da tendência, né, de que esse tipo de desfecho ele seja cada vez mais incorporado dentro da avaliação do resultado dos tratamentos. O doutor Hélio, que está aí do lado, vai dizer o seguinte, que é porque os remédios, hoje em dia, eles não são tão bons quanto eram antigamente, entendeu? E que porque eles não são tão bons e eles já têm, a gente já parte de um patamar de desfecho duro bom, né? Para você ficar melhor, você tem que buscar outra coisa, que são aqueles surrogate endpoints, né? Que eventualmente, veja bem, depois que a gente, veja, se você, é muito ruim você não ter uma casa, depois que você tem uma casa, você quer ter uma casa, você quer ter uma televisão, quer ter não sei o que, não sei o que, não sei o que, é um caminho natural, né? Então, portanto, eu acho que faz parte do fato de que a gente tem drogas, não sei se são drogas imunossupressoras, mas a gente tem drogas já com bons resultados, né? E que agora a gente tem que buscar outros resultados para diferenciar esses tratamentos, né? Por isso é que eu acredito que no contexto dos trials para drogas, né, esses desfechos, eles vão ser cada vez progressivamente mais incorporados, né, e como você falou, né, quando a gente define o que é um PROM, né, ele diz que é uma coisa que a pessoa responde, né, apesar das perguntas serem as mesmas, ela que responde. No Brasil, a gente tem até um pouco de dificuldade porque as pessoas não conseguem responder, a gente tem que fazer entrevista, né, então tem um viés entrevistador. Mas eu acho o seu comentário foi extremamente interessante, eu acho que isso vai fazer parte da nossa vida de alguma forma daqui para frente. Tá? Perfeito, muito obrigada. Já que o Hélio foi provocado, eu vou chamar ele aqui para poder se posicionar também. Eu já sei, independente do que ele disser, eu já sei até como é que eu vou começar a me defender, então, vamos preparar. De forma nenhuma você precisa se defender. Né? Argumentar, eu acho que digamos você assim, tem que, argumentar. Você tem que dividir conosco o seu conhecimento. São 2 pontos principais da forma como eu enxergo isso, né? Principalmente até em relação ao comentário da Patrícia e do Daniel. Individualizar o tratamento, certo? Talvez seja a única atribuição do médico no futuro. Né? Se fala muito e se faz muito pouco, certo? Por conta desse movimento que nós temos aí nos últimos 30 anos, de basear as nossas intervenções em evidências. Então, não é isso que nós estamos discutindo aqui, a atividade do médico frente a um paciente. Todas essas iniciativas tentam padronizar um desfecho baseado nas informações obtidas de pacientes. Eu vejo isso como uma outra atividade, não como assistência médica que cada médico deveria dar para cada paciente. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, a Mônica veio aqui, ela está entusiasmada com os questionários, mas eu vou lembrar que o primeiro estudo clínico que eu fiz, em 1998, já tinha o SF-36. E de nenhum desses estudos até hoje, que não foram poucos, não saiu uma só publicação de resultado. Tá? Então, para você ver que agora, talvez, a comunidade médica, nas doenças crônicas,
começaram a ver a importância disso. Uhum. E o último comentário é uma coisa que nós fazemos muito na pesquisa, que é o estudo randomizado prospectivo, certo? Esse é o estudo que é o melhor estudo para dar a avaliação de causalidade, certo? E nós não temos isso para os desfechos baseados nos pacientes. Então, qual é a maior crítica até o momento desses resultados? Eles são associativos. Uhum. Então, eu não sei se o paciente perdeu o rim porque ele tinha aquela queixa, ou se, ao contrário, ele tinha aquela queixa porque o rim já estava no processo de deteriorização da função renal, e por isso é que ele não estava contente com o tratamento. Então, nós precisamos, nessa investida de uma nova linha de investigação, determinar causalidade. Porque se nós não determinarmos causalidade, não será possível intervir no processo. Tá? Então, eu acho que você está investindo nisso, mas o fundamental é nós investirmos na causalidade dos processos. E agora, né? O que eu digo? Vamos lá. Olha só, doutora Eli. Primeiro, né? Eu me lembro que quando eu comecei quando o Lúcio me fez esse convite algum tempo atrás, 2 semanas atrás, uma semana, eu lembrei que assim e o fato de eu ter sido convidada para essa reunião da disciplina dentro do maior serviço de transplante do mundo, etc., ele é um marco histórico dentro de como essas questões se aproximaram da gente recentemente, né? E as perguntas, mais uma vez, elas aparecem do nosso dia a dia. E aí eu me lembrei de quando, acho que é um prefácio de um guia eu não me lembro exatamente, mas acho que é guia de tratamento ambulatorial no transplante, que você escreveu, que foi editor junto com a Tainá tem alguns centos de anos atrás, mas o prefácio, ele dizia o seguinte, que existem os guidelines, existe o paciente que está aqui na minha frente, né, que tem essas dificuldades da gente aplicar esse guideline, né? O guideline que foi desenvolvido da forma como você falou, que foi com os estudos de causa e efeito, para que eu tivesse uma forma de como iniciar a minha prática, né? Então, o que eu queria lhe falar é que, e você sabe disso melhor do que ninguém, que nós estamos num processo de busca de respostas, né? Nós não temos essas respostas, a metodologia científica é a melhor forma da gente chegar a essas respostas, né? Nós estamos lidando com uma questão de que, eventualmente, ela se associa, de fato, aquilo que a gente imagina que é causa e efeito, né? Ele pode não ser causa e efeito, porque a causa e efeito, eventualmente, ela é muito mais complexa do que um caminho linear, né? Ele é um caminho que o pessoal dessa área chama muito que é multidimensional. Existem algumas variáveis que a gente lida mal com elas, não conhece muito bem, mas se a gente se ater somente, se a gente simplificar esse caminho de causa e efeito, nós podemos podemos ir para caminhos muito diferentes daqueles que a gente queria ir, né? Então, a minha resposta ela é meio filosófica e meio científica, né? Então, eu não sei se a gente vai evoluir para qual é a causa e efeito, né? Mas eu não tenho nenhuma dúvida de que isso se associa. E em se associando, eventualmente, a gente tem que pode se associar numa extensão que a gente tenha que lidar, porque vai atrapalhar a causa e efeito. Érica. Bom dia, Elodie, parabéns aí pela aula, foi ótimo. Imaginando que a gente tem um cenário em que a gente tem uma aplicação ampla, né, de tudo isso que você falou, a gente tem uma relação de casualidade bem definida, você antecipa que uma nova direção desse seu estudo seria, por exemplo, a gente avaliar subgrupos, né, porque o impacto disso tudo num paciente jovem é diferente de um paciente idoso, num homem é diferente de mulher, num paciente preto é diferente de um não preto, tendo em vista também condições socioeconômicas, você acredita que a gente caminha para essa direção num futuro mais a médio e longo prazos? Vou tentar responder de uma forma simples para ficar mais simples para mim, Érica. Quando a gente usou a metodologia científica buscando a associação, né, nós fizemos várias análises
que elas levavam em consideração todas essas questões que você colocou, né? Então, portanto, por exemplo, pensando no que eu posso responder de uma forma mais abalizada, que é a aderência ao tratamento, os resultados que a gente teve do ADERE Brasil, para a gente simplificar e usar como exemplo de sair um pouco do mais geral para uma coisa mais específica. Nós inclusive, utilizamos uma hipótese de forma explicativa bem ampla, né, que isso acontecesse em níveis, que o paciente está no centro, ele é influenciado por quem cuida dele, qual é o serviço que ele está inserido, qual é o sistema de saúde que ele está. Nós fizemos essa avaliação, então o resultado daquela análise multivariada mostrando que tem algumas coisas do paciente, que até então a gente achava que era culpa só do doente, que a gente não tinha nada a ver com isso, e que ele trouxe esse insight de que a forma com que a gente lida com isso pode trazer resultados diferentes. Acho que essa foi o caminho que a gente conseguiu, né? Então, talvez a gente individualizar, né? Tem esse caminho metodológico, mas tem o caminho da Patrícia também, né? É o indivíduo chegar e dizer assim, olha, eu não consigo acordar às 8 horas para tomar um remédio. Então, você disse, eu acordo que horas? 10 horas. Então, você vai tomar 10 horas e 10 horas. Então, tem algumas coisas que são mais simples, tá, Érica? E que a gente pode trazer isso para a prática, né? E, como eu falei, a metodologia científica, a gente levou em consideração, mas a gente pode fazer 1000 análises, a gente pode analisar esses dados de forma muito diferente, por exemplo, criando clusters, né, e etc. Mas, sem dúvida nenhuma, a individualização, ela pode ser complexa metodologicamente, mas ela pode ser simples, assim, na frente do seu paciente. Sim. Aqui no chat tem várias pessoas te parabenizando, a Melanie está aqui, a Lilian, a professora Lilian Cooper e o professor Sérgio Drive também. Se ele estiver presente, eu queria ouvir um comentário do professor Drive. O senhor está online ainda, professor? Estou sim, é um prazer. Que prazer, professor. É um prazer ver vocês caminharem tão bem assim. Um dos aspectos, nós também estudamos qualidade de vida lá em Conservador, em diálise, você está a par desses trabalhos, você já viu. Existe um fenômeno também de conversibilidade de importância em alguns momentos. Quer dizer, tem momentos em que o paciente, eu vou me referir mais ao renal crônico, ele valoriza mais uma dimensão do que outra. E se a gente quiser colocar um raciocínio estático nisso, a gente confunde um pouco mais. Então, eu acho, por exemplo, concordo com você, que se você não tiver uma função renal preservada, é difícil começar a falar sobre outras coisas de importância na relação. Mas tem coisas que são, de repente, é a questão de fugir das doenças, né, no transplantado que está imunossuprimido. Nós estamos com um caso atualmente em que o transplantado não quer se vacinar. Ele não quer. E a gente sabe qual que é o risco. Então, essas dimensões que vão variando no tempo, elas mudam. Eu acho que a gente tem que botar um pouco de conversibilidade nos sintomas e nas dimensões. É mais um comentário do que uma pergunta. Não sei o que você acha. Professor, é um grande prazer ter o senhor aqui hoje. Muito obrigada. O senhor fez parte da minha banca de professor titular, me viu chorar horrores naquele dia. Mas, assim, em relação à sua consideração, acho que, sem dúvida nenhuma, ela tem... uma das coisas que quando o Lúcio falou da dificuldade, né, por que a gente tem dificuldade de enxergar isso? Porque cuidar de pessoas é dinâmico, né? Nós estamos falando, por exemplo, de uma doença em que ela tem um momento que o paciente não está em diálise, depois ele piora, que ele tem que ir ou para diálise ou transplantar, uns ficam em diálise e outros transplantam. E em cada momento, sem dúvida nenhuma, o que é importante para o doente é diferente, né? Então, por exemplo, para aquele que está em diálise e ele vai transplantar, né, o que ele enxerga, o que ele quer é que a vida dele melhore, né? E aí, por isso é que dentro daqueles desfechos centrais do transplante está a participação na vida, né? Os da diálise, eles são diferentes. Aliás, eu queria mostrar um negócio, só para não esquecer. Como é que o Song entrou na minha vida, tá, Lúcio? Eu estava numa conferência de aderência, acho que era, deixa eu ver, não me lembro, acho que era em Praga. E chegou eu estava num curso e tinha vários colegas da Ásia, né? E aí, não sei por que veio essa história de desfecho, e aí uma moça australiana chegou para você e disse assim, olha, você já conhece o Song? Eu disse, não. Ela disse, deixa eu te mostrar. Ela tem uma canetinha, o Song tem uma canetinha, olha. Uma canetinha com os desfechos, né? E os desfechos que foram, inclusive, considerados mais importantes, professor, são da hemodiálise e do transplante, que é o que está na canetinha.
Mas, bom, em relação ao que o senhor colocou, só para chamar a atenção, eu me lembrei deles, porque os desfechos da diálise e da hemodiálise são ele se sentir menos ruim. O do transplante, pensando no paciente, ele voltar a ter o máximo da vida dele posteriormente, né? Então, sem dúvida nenhuma, dependendo do momento que o paciente está, que vai ser importante para ele, pode ser diferente. Então, no transplante, a vida dele ficar parecida com a dos outros, e na diálise, ele ficar se sentir menos mal, né? Fisicamente, né? Então, daí vem a importância da dinâmica de o que mudar. Mas, enquanto o senhor estava falando, o que eu acho que talvez seja mais importante a gente ouvir, né, é o que incomoda os doentes, né, é a gente se treinar para ouvir o que incomoda, né, e tentar, e aí a individualização, independente de qual instrumento a gente vai utilizar como desfecho, pensando na predição do que pode acontecer posteriormente, né, é a gente tentar adequar aquilo que ele está escutando, que às vezes é uma coisa simples, né. Pensando no transplante, que é o que quando eu penso cientificamente, eu penso no transplante. Como é que isso, na prática, pode trazer diferença? E aí eu acho que é o seguinte, os efeitos colaterais das drogas, elas são as coisas que a gente precisava ouvir um pouco melhor, né? E eventualmente, tentar trabalhar nisso para que a gente tenha esses desfechos que os pacientes vão relatar melhores e que a gente possa alcançar os desfechos duros que é o nosso maior objetivo e deles também, tá? Elad, antes de passar a palavra para você fazer suas considerações finais, eu queria convidar o professor Arthur, acho que o professor Arthur está online, presidente da Fundação Oswaldo Ramos, para poder fazer um agradecimento em nome da Fundação Oswaldo Ramos. Bom, antes mesmo de agradecer, fica óbvio, e eu compartilho o sentimento do Drive, de que, para quem está na nossa posição de ter sido mais participante, etc., a gente fica muito feliz de ver que as coisas estão andando na direção certa. Parabéns, eu aprendi muito com a sua pesquisa e fico muito feliz porque nós formamos uma geração de nefrologistas que realmente estão mais facilmente engajados na sabedoria, no conhecimento mundial do que nós estávamos. Vocês têm uma vantagem terrível das viagens, das comunicações, que nós não tivemos. Nós tivemos o Brasil era muito esquecido na comunidade científica, não é mais, e está muito bem representado. Eu agradeço a sua apresentação e tenho certeza que todos aproveitaram muito. Tchau. Elad, por favor. Professor, eu que agradeço, assim, foi um imenso prazer participar, é sempre um imenso prazer participar, tanto que eu tinha programado para ir pessoalmente, porque realmente é um prazer muito grande para mim. E eu queria, em relação ao que o senhor comentou, fazer 2 comentários sobre a minha formação, né? Em relação a isso que o senhor falou, do fato da gente viver num mundo globalizado, em que a gente viu surgir a internet, o computador, o celular, e etc., e todas as outras coisas que a gente vê hoje, né? Eu lembro o doutor Horácio comentando para mim por que a gente devia ir para um congresso internacional. Ele disse, porque um dia o Oswaldo chegou para mim, que ele foi para um congresso nos Estados Unidos, ele disse assim, Horácio, você não sabe que agora tem o linfócito, não é mais só linfócito, tem linfócito B e T. E aí todo mundo, ele disse, nossa, e agora? O que a gente vai fazer? Quer dizer, tudo que a gente sabe mudou, né? Então, isso eu acho que foi, eu lembro dele contando isso, e um argumento que para mim foi claríssimo, né? Quer dizer, que o conhecimento ele está em evolução, né? E é muito saudável e angustiante, né? Que a gente sempre esteja tentando segui-lo de alguma forma. Um outro ponto muito importante da minha formação, eu lembro demais assim, do professor Sérgio Drive, que eu lembro ele falando uma aula sobre cuidado de paciente em diálise, etc., e o quão a escola ela foi de vanguarda, né, em relação aos cuidados das outras áreas, além da área médica, digamos assim, do paciente renal crônico. E aí eu levantei uma vez e disse assim, professor, quer dizer que é impossível a gente cuidar de um paciente renal crônico sozinho. Ele falou, exatamente, Elad, não existe como você cuidar de um paciente de um paciente renal crônico sozinho. Você precisa de mais gente, né? E a gente ainda não está muito acostumado de que esses outros profissionais eles podem adicionar à tomada de decisão em conjunto, né? Acho que as minhas considerações finais, Lúcio, primeiro, acho que foi um grande prazer para mim aqui falar sobre isso, a gente pode falar sobre isso, de vários aspectos do que a gente conversou, mesmo com toda a dificuldade, né, doutora, de que é uma área da ciência que a gente domina muito pouco, né,
mas, como tudo na vida, a gente tem que saber como é que a gente pode utilizar isso, né? Apesar de ser subjetivo, isso pode virar uma medida em que a gente pode incorporar na nossa prática, seja na nossa prática simples, de sozinho, do médico sozinho, seja dentro da sua prática de equipe, né, você pode progressivamente incorporar alguma dessas medidas e pensando sempre que o nosso objetivo é melhorar os nossos resultados. Os resultados não só do nosso paciente, mas daquilo que a gente faz todo dia, de diminuir a nossa angústia de lidar com a doença tão grave, né, de buscar um resultado melhor possível, né, isso nos dá satisfação pessoal, profissional, emocional, etc. Né? Acho que isso, lembrando que tudo isso surgiu de uma angústia do dia a dia, né? Da busca de uma resposta de prática. Né? Que é outra coisa que me interessa muito, que é ciência da implementação, que posteriormente a gente pode um dia conversar um pouco mais sobre isso. Já está convidado, hein? Obrigado, Elade. Essa eu vou precisar desenvolver um pouco mais. Obrigado, parabéns, obrigado mesmo. E a todos um bom dia, uma ótima semana e até a próxima semana. Obrigado. Muito obrigada, bom dia.